No teatro, o elenco de É Proibido Miar recebe o público. Chegam crianças, adultos, pessoas em cadeiras de rodas. Agora, os 4 atores estão no palco. Boa tarde! Os atores sinalizam em libras. Eu li o É Proibido Miar quando eu era criança. Juliana Kerstin, atriz e produtora de É Proibido Miar. Ela e os demais entrevistados estão em um pátio com folhagens. E foi um livro que ele foi muito marcante para mim. Porque ele trata das diferenças. São vários cachorrinhos e o livro vai falando da rotina deles e aí um belo dia tem o primeiro latido. E aí todos os irmãozinhos latem e o Bingo, que é o nosso personagem principal, ele mia. Cena da peça. Juliana estala os dedos, Bingo dá um passo à frente. E aí, em função dessa diferença de ele miar, ele vai sofrer todas as consequências de ser diferente. E nós pensamos em como é que a gente poderia fazer esse espetáculo abranger mais pessoas. Joana Amaral faz o Bingo em É Proibido Miar e é psicopedagoga especializada em educação para surdos. Acho que esse é o principal ponto, assim, buscar uma maneira onde uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência pudesse sentar um ao lado da outra e assistir o mesmo espetáculo. Cena da peça. Vou explicar. Enquanto fala, Joana sinaliza em libras. Tem pessoas cegas, surdas, altas, baixas, gordas, magras, brancas, negras, tudo junto e misturado. Letreiro, tour tátil. Antes do espetáculo, o público tem acesso ao palco para conhecer de perto o cenário e figurinos. No palco iluminado, o elenco mostra a um grupo com cerca de 20 crianças e adultos o cenário com um espelho giratório e figurinos pendurados em cabides. Um menino rola pelo palco. Juliana segura a mão de uma sorridente senhora com síndrome de Down. Para mim, já desde o início, tem um desafio grande que é criar personagens. Dani Dutra, atriz de É Proibido Miar. Criar o personagem, tendo que descrever exatamente o que ele está fazendo, como ele está fazendo, em que posição ele está na cena, é mais complicado ainda. Cena de um ensaio. Foi realmente uma descoberta de uma linguagem, eu acho, assim. Denis Gosch, diretor de É Proibido Miar. A gente, pelo menos, se propôs a isso, a tentar achar uma maneira de contar essa história. Vamos primeiro encontrar fisicamente o que é que a gente está falando. Vamos contar essa história através da cena, mas sem texto. Pra gente poder depois colocar o texto com a audiodescrição. E depois colocar as libras, que viraria quase uma coreografia dessa cena. Assim, né? Douglas Dias, ator de É Proibido Miar. Sempre foi uma preocupação, desde o começo do processo, a não fazer acessibilidade pela metade. Então, quando a gente começou a inserir os recursos na criação, a gente teve esse choque, assim. Como ator, foi bem difícil, mas também tem a parte boa, que é quando a gente se dá conta das nossas limitações, se dá conta de que a gente precisa aprender mais, como a pesquisa continua fazendo um trabalho cada vez melhor. Juliana e Joana ensaiam sinais em libras. A peça, na verdade, ela é para todos, né? Ela foi desenvolvida para todo mundo. Mimi Aragon, audiodescritora de É Proibido Miar. Porque tem uma grande diferença quando a gente vai trabalhar numa peça que já está pronta e a gente vai colocar acessibilidade nela. No É Proibido Miar isso não acontece. Ela foi pensada desde o início para todo mundo e com os recursos, né, com a audiodescrição e com a Libras. Isso tem uma função muito bacana porque, além de tornar acessível a peça, ela sensibiliza as pessoas para a diferença, para a deficiência, né? Patrícia Colim, coordenadora pedagógica de É Proibido Miar. Além de estar vivenciando tudo isso, que é uma coisa diferente, que sai do como é que eu posso dizer, da normalidade da escola, sabe? A gente está trabalhando ali todo dia, claro, o que eles precisam de sociabilidade, mas é entre eles. Quando sai dos muros da escola, isso só vem a agregar para eles uma vivência fantástica. No palco, Joana, Douglas e Dani em ação. Cheira, Bingote! Bingo levanta o braço. Douglas, o bingote, cheira. Ai, que nojo! Me dá uma coceirinha, coça minhas coxinhas.
Patrícia Witt, palestrante e autora do livro e do blog Surdez, Silêncio em Voo de Borboleta. Eu sou deficiente auditiva e faço leitura labial. Eu achei maravilhoso o teatro É Proibido Miar, porque há muitos anos atrás eu não pude participar em teatros porque não tinha nenhum tipo de acessibilidade, o intérprete de Libras, alguma coisa que me ajudasse a entender o teatro. Cena da peça. Mais tarde, conheci dois teatros que tinham um intérprete de Libras. E até que foi bom, mas ele ficava no canto do teatro e olhava o intérprete de Libras. Só que eu me atrapalhava muito, porque eu não sabia quem estava falando o quê, eu não conseguia acompanhar. Mas com Proibido Miar, foi o primeiro teatro com acessibilidade total para surdos, porque todos os atores do teatro falavam em Libras junto. Bingo! Pertinho da mamãe. Pata direita pra cima. A outra pata, Bingo. A direita. Isso. Lisiane Medeiros, atriz e arte educadora. Não é proibido miar, o fato dos atores desenvolverem a linguagem, eu acho que propicia uma pulsação mais real, mais intensa para todos os públicos. Meus alunos de teatro foram assistir e ficaram encantados com isso, com essa sensação de que eles, que são pessoas regulares, que são pessoas sem deficiência, foram incluídos nessa experiência de uma forma igualitária, conseguiram compartilhar. Dedé Ribeiro, dramaturga e produtora. E no É Proibido Miar é impressionante isso. As crianças cegas, surdas, as crianças que veem e as que ouvem, elas têm a mesma experiência. É incrível, eu nunca vi nada parecido. Cecília Quaresma, auditora aposentada. Eu sou acostumada com um irmão cego desde pequeno, ir a teatro, ir a cinema e ficar no ouvido, cochichando, incomodando às vezes os vizinhos, para poder inteirá-lo do que acontecia na tela ou no palco. E nesse espetáculo ele se sentiu inteiramente dentro do contexto. Foi maravilhoso, ele tem 44 anos e o menino dele, o filho com 4 anos, também foi. E ele ficou tão feliz que ele parecia tão criança quanto o filho dele. Cecília sorri, emocionada. Cláudio Fagundes, funcionário civil do Exército. O meu filho enxerga bem, eu não. Mas isso aí agregou muito mais valor. Por quê? Porque a audiodescrição foi tão bem feita, né? E inclusive o comprometimento dos artistas, que é importante falar, o comprometimento deles em riqueza de detalhes, o trabalho em dobro. Josiane França, modelo. Para mim, o que foi mais importante neste momento foi que eu consegui levar o meu pequeno, que tem agora 8 anos, para assistir a peça, sendo que ele enxerga. E nós assistimos a peça como se ele não enxergasse, como se eu enxergasse. Nós dois cegos, nós dois enxergando. Por quê? Porque ela tinha acessibilidade. Renato Mendonça, jornalista e crítico teatral. É possível fazer uma arte politicamente correta, socialmente sensível, preocupada com os espectadores e com as diferenças que o público, né, naturalmente tem, e mesmo assim ser um produto estético de qualidade. Sequência de cenas da peça. Letreiro. Nosso muito obrigado às pessoas que cederam seu tempo e contribuíram com depoimentos sobre o espetáculo. Créditos selecionados. É Proibido Miar. Assistência de direção, Ricardo Zigomático. Dramaturgia adaptada, Daniel Colim. Trilha sonora original, Moisés Lopes e Alexandre Fritzen. Preparação vocal, Beto Chedid. Figurinos e adereços, Fabrício Rodrigues. Cenário, Denis Gosch e Fabrício Rodrigues. Cenotécnicos,
Daniel Fetter e Douglas Dias. Iluminação, Casemiro Azevedo. Design gráfico e web, Gabriela Milbar. Ilustração e programação do site, Alex Cotti. Produção, Débora Maia e Juliana Kerstin. Captação e edição de imagens, Thaís Fernandes. Audiodescrição e legendas, OVNI Acessibilidade Universal. Estúdio, Bruno Klein, Som da Luz. Contatos da produção, 51-9958-0519 e 9217-1585. E-mail, producal@eproibidomiar.com.br.